dando continuidade, então, aqui à nossa conversa de hoje, aos nossos convidados desta terça-feira na CBN Joinville, vamos falar sobre essa retomada das aulas efetivamente, né? Nesta segunda-feira, algumas escolas particulares aqui de Joinville já iniciaram as suas aulas do ano letivo de 2023. E com isso, os alunos começam a escrever um novo ciclo, né, em suas vidas, um novo ano, mais colegas pela frente, outras matérias, enfim, novos desafios. Inclusive, as escolas públicas começam já na próxima semana, dia 6 e 7 de fevereiro, efetivamente. E há várias perguntas para serem destacadas sobre essas questões de educação, e é por isso que hoje vamos conversar com Silvio Jung, que é graduado em Letras pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos e especialista em administração escolar e mestre em teologia. E atualmente diretor-geral do Grupo Bom Jesus e a Luz aqui de Joinville. Silvio, seja muito bem-vindo e boa tarde. Boa tarde, Gabriela, é uma alegria estar aqui. Bom, vamos introduzir então ao tema sobre as tendências, né, de 2023 na área da educação aqui em Joinville, Santa Catarina, enfim, toda a nossa região. Eu gostaria de te perguntar, já questionando sobre o que esperar deste ano em relação ao ano letivo que está se iniciando. Bom, é um ano letivo que está realmente repleto de novidades, mas também de boas expectativas, porque há um ano atrás, quando nós iniciávamos as aulas, todos os alunos ainda chegavam com máscaras à escola. É verdade. Em alguns lugares do país, inclusive, as aulas sequer tinham retomado. Então, pode parecer uma realidade distante, mas nem tanto. Então, a retomada para este ano, ela vem acompanhada desta normalidade que nós vivemos, temos que viver na nossa sociedade, mas também com alguns compromissos como consequência ainda daquele período. Porque há, por parte das escolas, tarefas a cumprir, lacunas a fechar, por conta desses quase 3 anos que nós ficamos em uma espécie de anormalidade, ou uma anormalidade social e também educacional. Então, as escolas têm um compromisso grande deste ano para verificar em que ponto elas efetivamente estão e em que ponto estão os alunos. E tem ainda alguns desafios a serem enfrentados e superados nessa área da educação para esse ano? Nesta perspectiva, sim, porque a normalidade que se restabeleceu no ano passado, ela não foi plena, né? Porque assim, 2 anos, 3 anos, uns alunos, ora com receio, ora estudando em casa, as escolas, elas também tiveram que se adaptar, e agora este ano é o ano para verificar se os conhecimentos estão já correspondentes no ano ao que as crianças estão, os professores têm que conseguir estar mais próximos dos alunos, e aí eu já talvez posso indicar algo que eu vejo como grande tendência, de que a gente cada vez mais esteja próximo dos alunos, ou seja, personalizar mais o itinerário das crianças, o professor entender de fato as individualidades, que é um discurso que na educação está presente há muito tempo, tem que entender as necessidades dos alunos, mas a pandemia nos mostrou, e essa retomada em especial, que efetivamente o professor tem que estar muito próximo do aluno e atender às demandas individuais ou personalizadas dos alunos. Isso é algo para o que a gente caminha, e é um desafio para todas as escolas também. Bom, você acabou de mencionar referente justamente esses últimos 3 anos da pandemia que passamos, né, por um momento muito difícil de se adaptar. E como deve ser então em 2023 em relação a essa questão de pandemia? Ela trouxe algumas questões tecnológicas, alguma mudança efetiva? Como é que foi? Sem dúvida. A tecnologia, ela foi a grande protagonista desses 3 anos de pandemia. As escolas se adaptaram, algumas fizeram transmissões, as aulas remotas, as famílias se adaptaram, adquiriram equipamentos, computadores, dispositivos, e isto fez com que houvesse de fato uma mudança, uma nova forma de aprender e de ensinar. Por exemplo, as avaliações mudaram o formato. Hoje há muitas avaliações na forma online, e isso tudo tem que ser incorporado hoje à escola. A gente não pode desprezar essa aprendizagem que a escola, que os alunos tiveram nesse tempo. Porém, nem tudo que foi vivido e aprendido nesse tempo é maravilhoso e espetacular.
algumas destas coisas que foram implantadas na emergência, porque ninguém estava preparado para isso, também não funcionam tão bem no dia a dia. Então eu acho que este ano de 2023, ele tem como tônica a continuidade da tecnologia, sim, a valorização das boas experiências desse período, mas talvez também uma retomada de alguns conceitos que eu vou me atrever aqui a dizer mais tradicionais, ou seja, uma forma de organização que oriente bem o estudo, que possa acompanhar o estudo, que o ensino individualizado ele não se dê apenas a partir de plataformas virtuais, mas do estudo individualizado, mas também dentro da escola, da vivência, da convivência daquilo que é inerente à escola, um espaço social, ou seja, muita interação, muito trabalho conjunto, muita ida ao laboratório, muito espaço maker, muita atividade também ao ar livre. Então, é um contraponto à tecnologia. Eu acho que isso vai vir muito forte esse ano. Então, tem a tecnologia que precisa ser valorizada, o que nós aprendemos, mas tem algo que fortalecer, restabelecer bons laços sociais de uma outra forma do que vinha sendo feito nos últimos anos. Eu acho que isso é a tendência. E nesse novo momento em que esse contato, esse estudo direto que você mesmo mencionou, do professor e do aluno fez tanta importância, e vimos tanta importância nisso, como deixar as aulas e os estudos mais atrativos para os alunos e dessa forma um pouco mais individual também? Eu acho que o grande segredo disso está em valorizar a participação do aluno. O aluno tem que não só ser o ouvinte, mas ele tem que ser o protagonista na medida em que ele faz, em que o conhecimento que ele recebe, que o professor apresenta a ele, possa ser experimentado, possa ser exercitado. Nós ainda, dias atrás, falamos sobre isso, né? Se na biologia a gente trabalha com um determinado conceito das plantas, por que não ir nas árvores e verificar se o caule, ou a folha, ou as raízes, como é que elas são realmente? Ir a um laboratório, no microscópio e verificar, ou, enfim, poder experimentar. O aluno pôr a mão na massa, o aluno poder fazer, eu acho que isso aproxima, valoriza o conhecimento e torna ele mais efetivo para o aluno. E bom, de alguma certa forma, os professores, eles têm que começar a se adaptar na sua metodologia, na sua didática, independentemente da faixa etária dos seus alunos, no ensino infantil, fundamental, médio ou universitário? O professor é alguém que também tem que se adaptar a esse novo tempo. O professor é alguém que tem que, antes de mais nada, ser o primeiro estudante da turma. Boa. Ele tem que ser aquela fonte capaz de fazer com que o rio, né, corra, né? Não um professor como detentor único do conhecimento, mas alguém capaz de guiar o conhecimento. E o guia, ele não precisa dizer tudo, mas ele tem que saber muito. Então, por isso, ele também tem que estudar. Então, o professor, com essa característica de um ensino mais passivo, ou seja, ele diz e o aluno está lá fazendo e ele tem a verdade, obviamente isso é uma educação de um outro tempo. Então, uma escola boa, uma escola que é capaz de estar em sintonia com esse tempo, é uma escola que tem um professor com boa formação, um professor que continua estudando, um professor que valoriza a sua carreira a partir dessa experiência de continuar a sua própria formação. E, consequentemente, os alunos engajados, né? Querendo aprender cada vez mais. Exatamente. É que um professor, ele é uma inspiração para o aluno. Verdade. Então, na medida em que o próprio professor é alguém que estuda, ele transparece isso. Ele diz que ele viu no final de semana, ele diz que ele leu não sei quando, ele esteve visitando uma determinada experiência, e isso é inspiração para o aluno. Ora, se o meu professor faz, eu também vou fazer, eu também vou atrás. Então, essa é a característica que o aluno valoriza. Então, me parece que
um professor assim é um professor inspirador, um professor condutor do conhecimento e, portanto, tornando a escola como todo interessante para o aluno. Estamos conversando com Silvio Jung, que é graduado em Letras e também especialista em Administração Escolar e mestre em Teologia, sobre as novas tendências, né, da educação e o que esperar do segmento educacional em Joinville e Santa Catarina. Afinal, está chegando mais um ano letivo, as aulas já estão começando aqui na nossa região. Vamos fazer um rápido intervalo, 2h49, e na volta vamos trazer mais detalhes, né, sobre o que esperar dessa nova metodologia de ensino e, claro, a relação com a tecnologia. Afinal, a tecnologia está chegando com tudo e tem muita robótica, criatividade, empreendedorismo, educação financeira. Tudo isso é importante a gente também adaptar para 2023. E contando com a sua participação, 479-9972-3493. Só um minutinho, já voltamos com mais Boa Tarde, CBN, para você. Boa Tarde, CBN. A Rádio Atlântida está chegando na sua praia. Neste verão, a Rádio Atlântida estará presente em 4 praias diferentes, levando a melhor vibe do verão para o litoral norte catarinense, com ações interativas, jogos na areia, entrega de brindes para todos que marcarem presença, tudo isso no estande da Atlântida. Marcaremos presença em Barra do Sul no dia 28 de janeiro, Pissarras no dia 4 de fevereiro, Barra Velha no dia 11 de fevereiro e São Francisco do Sul no dia 18 de fevereiro, em todas as datas das 14 até as 17 horas. E Joinville não vai ficar de fora dessa. No dia 25 de fevereiro, a gente vai curtir juntos o verão com a melhor vibe do FM. Acompanhe a programação no Instagram, @AtlântidaJoin. Um oferecimento Eletronacional, especialistas da Casa Indústria e Unisociesc. Aqui você cria e constrói o futuro. A maior Copa do Tênis Mundial está de volta a Florianópolis. Taça Davis, Brasil e China, dias 3 e 4 de fevereiro, no Resort Costão do Santinho. E a CBN te leva para dentro da quadra, direto da Davis, 2 programas especiais. Dia 3, 5 da tarde e no dia 4, 1 da tarde. CBN Joinville. Pode ligar, que aqui tem jogo. Taça Davis, a gente se encontra no Costão do Santinho. Oferecimento Endi, energia para o tênis e para a sua empresa. Água mineral Santa Rita, leve para a sua vida. W Queires, alto padrão de construção de Florianópolis. Perdeu o horário da sua novela ou jornal favorito? Agora você pode assistir a NSC TV Joinville ao vivo, de onde e quando quiser, pelo aplicativo Globoplay, sem pagar nada por isso. Além de assistir a programação em tempo real, você pode voltar em até 1h30 o conteúdo que acabou de ser exibido. Gostou da novidade? Baixe agora o aplicativo e assista ao vivo a nossa programação direto do seu celular. NSC TV Joinville ao vivo e em qualquer lugar, só no Globoplay. Boa Tarde, CBN. Apresentação: Gabriele Abate. E já estamos de volta com o Boa Tarde CBN, na FM 95.3 e pelas plataformas digitais, falando um pouquinho sobre as tendências da educação e o que esperar do segmento educacional em Joinville, Santa Catarina, no Brasil, para esse novo ano letivo que já está chegando em 2023. Estamos aqui com Silvio Jung, que é graduado em Letras, especialista em Administração Escolar e mestre em Teologia e atualmente diretor-geral do Grupo Bom Jesus e a Luz, que é aqui de Joinville. Anteriormente, a gente estava falando da importância, né, da didática, da metodologia, as mudanças com a pandemia, né? Efetivamente, 2023, vamos começar um novo ano com muitas mudanças vindo por aí. Eu gostaria só de fechar o assunto sobre estimular os nossos estudantes e como que o professor aplica a sua didática em sala de aula, te perguntando como a gente consegue explorar as competências de cada estudante para que eles sejam grandes líderes pessoais e também ter uma carreira de sucesso. Eu acho que o grande desafio da escola, nesse caso, é oferecer oportunidades diferentes durante o tempo que eles estão na escola. Uma grande tendência nisso é o novo ensino médio.
o ensino médio permite que uma parte do currículo deles seja personalizada, ou seja, o aluno escolhe um itinerário, ou seja, um caminho, tecnicamente chama-se itinerários formativos. Então, o aluno pode fazer disciplinas mais voltadas para a área das humanas, das exatas, artes, esportes, enfim. Com isso, ele consegue fortalecer aquelas habilidades que mais se aproximam da sua própria trajetória. E eu acho que quanto mais cedo a escola oferecer isso, tanto melhor é para o aluno. Então, uma boa escola, eu acredito, ela deve sempre oferecer, além do currículo básico, também opções complementares. A música, o esporte, a robótica, as experiências tecnológicas, as Olimpíadas científicas, enfim, tudo aquilo que o aluno puder fazer além e que seja do interesse dele. Ou seja, um aluno aprende melhor, e todos nós aprendemos melhor quando a gente tem que ensinar depois, ou seja, quando a gente precisa devolver isso. E quando a gente é chamado e a gente se desafia, a gente obviamente aprende mais. Então, uma boa escola é aquela que oferece, além do currículo obrigatório básico, muitas oportunidades para os alunos. Bom, aí eu te pergunto também, qual que é a relação da tecnologia, criatividade, empreendedorismo que deve ser estimulada em sala de aula com os alunos? De novo, eu acho que nós temos muitas oportunidades hoje. No nosso caso, por exemplo, para ficar num exemplo bem concreto, nós no ano passado firmamos uma parceria com o Ágora Tech Park. Né? Nós nos tornamos a primeira escola do Brasil a entrar dentro de um parque tecnológico, para que os alunos pudessem viver no dia a dia as experiências das startups, do chamado ecossistema de inovação, e no laboratório, no Fab Lab. Então, essa oportunidade de interagir com o mundo real, porque a startup que está funcionando lá no Ágora é uma startup que de fato quer se colocar no mercado. Não é só uma experiência de microempresa ou coisas assim que as disciplinas às vezes oferecem. Embora eu não ache isso pouco importante. Oferecer o empreendedorismo, oferecer a educação financeira dentro da escola é algo bem relevante. Mas se a escola pode ir além, se o aluno pode ir além, ir para o mundo real, o tanto mais que ele puder se aproximar, eu acho que é um passo adiante e é muito valoroso para a experiência do aluno. Aproveitando o gancho, você mencionou sobre a educação financeira e realmente tem ganhado cada vez mais relevância, né? Essa questão de educação financeira, educação pessoal e o que podemos esperar de novidades para este ano de 2023 com a didática que envolve esse tema. Eu acho que o dinheiro move o mundo, né? E é um paradoxo que, se ele move o mundo, a escola não se ocupe com isso, porque a escola é um local para preparar o cidadão. Para o mundo. Para o mundo, obviamente. Então, aquelas coisas que movem o mundo, elas precisam ser objeto de estudo, não só teórico, não só aprender a fazer o cálculo, mas poder, de fato, exercitar o uso adequado desses recursos que estão no mundo. E o dinheiro é um deles. As aplicações financeiras, a forma de viabilizar um negócio é outra. Então, tem surgido boas experiências, bons programas, bons materiais, boas ofertas, e as escolas têm se valido disso, têm incluído esses programas já desde cedo no currículo, né? Nós já temos isso, por exemplo, desde o 6º ano, de forma bem objetiva, como uma oportunidade para os alunos, e só precisa ser bem estruturado. Ela tem que ser uma disciplina também valorizada, né? Às vezes a gente tem certas disciplinas na escola que os alunos valorizam mais ou menos porque uma exige uma avaliação maior ou menor, porque uma tem mais chance de reprovação do que a outra. Não, a disciplina tem que ser interessante e tem que ser cativante, tem que ter bons professores, tem que ter bons programas que vão ser apresentados. Aulas bem planejadas, mas em favor daquilo que move o mundo, né? Entre as quais a educação financeira. 2h58, 2h58, nosso tempo já está acabando aqui no Boa Tarde CBN. Estamos conversando com Silvio Jung, que é graduado em letras, especialista em administração escolar e mestre em teologia, atualmente diretor-geral do
grupo Bom Jesus e Elusc, falando um pouquinho sobre as tendências da educação e o que esperar, né, desse segmento educacional aqui em Joinville para esse novo ano letivo que está começando em 2023. Silvio Jung, quero agradecer demais a sua participação e, claro, deixar as portas abertas para retornar à CBN. Muito obrigado pelo convite e também a gente está à disposição lá no Bonja, no Elusc, para a gente conversar mais sobre esses temas aqui e sobre outros assuntos que são, obviamente, da interface da nossa atividade. Se você quiser rever então a nossa conversa, basta acessar as redes sociais da Rádio CBN Joinville. 2h59, já estamos estourando o nosso tempo aqui no Boa Tarde CBN, chegando CBN Joinville segunda edição, mas amanhã, a partir das 2h da tarde, voltamos, é claro, com mais convidados e muita participação de você através das redes sociais e o nosso WhatsApp no 479-9972-3493. Combinado? Excelente terça-feira e até amanhã.